Muito bom dia, Guardiões. Mais uma edição aqui do nosso Guardiões Digitais Talks. Bom dia a todos. Boa tarde ou boa noite para quem estiver nos acompanhando também pelo YouTube e outros canais, né? Então, muito bom estar com a presença de todos vocês aqui no dia de hoje. Hoje, estava comentando um pouquinho antes aqui com extras, né? Que também é liberdade de a gente mudar um pouco o nosso assunto da talk de hoje, que iniciou sobre redes wireless, e agora a gente retira o wireless e vamos falar de redes de forma geral, né? Mas principalmente pensando aqui na parte de segurança e como que a gente consegue blindar aí a nossa conectividade para atender às conformidades, né? E principalmente na ISO 27001, que é um ponto que muita gente vem debatendo com a gente aqui também. Maravilha? Vamos lá, então. Quando o pessoal conecta, vou fazendo a apresentação um pouquinho aqui, então, dos nossos guardiões, né? A gente sempre reforça que temos, então, essa comunidade exclusiva dos Guardiões Digitais, com uma série de benefícios também exclusivos, cada dia surgindo novas oportunidades aí para todos. E para aqueles que conectaram, talvez, com a gente, que não fazem parte dessa comunidade ainda, né? Fica, então, o convite para acessarem guardiõesdigitais.com.br e já conectarem com a gente, participar da comunidade, todo o networking do pessoal e da galera. E o Guardiões Digitais, ele não é apenas digital, né? Ele também é um evento, ocorre em eventos físicos, né? Então, a gente teve o nosso primeiro encontro dos Guardiões Digitais em Santa Catarina, 2024. Tivemos também nosso segundo encontro dos Guardiões Digitais no Rio Grande do Sul, né? Que dentro do SecOps Summit. Tivemos o terceiro encontro em Florianópolis, Santa Catarina, também aqui trazendo novidades ali, como inclusive alguns pontos de gamificação, conteúdo bem interessante. E fica já para vocês aqui, então, um alerta que está chegando a maior edição do nosso encontro dos Guardiões Digitais, né? Ela está chegando, vai ser no dia 25 de setembro, em Porto Alegre, e aí vai ser, então, essa quarta edição, né? Um evento que já se tornou aí referência nacional em cibersegurança. Vai ser um dia inteiro nesse evento aqui de imersão, vai ter palestras de alto nível, né? Experiências de gamificação, todo um networking qualificado, né, e reunindo principalmente toda aquela linha de frente de segurança digital no Brasil. Essa edição vai ser em Porto Alegre, né, então dentro do Now Space, e todas as informações adicionais a gente vai estar colocando para vocês ali dentro da comunidade, tá? Então quem já faz parte vai acompanhar por ali, e quem ainda não faz parte, fica de novo o convite para se conectar com a gente e já aproveitar também os benefícios de poder participar dessa quarta edição do Encontro dos Guardiões Digitais. Somos a Introduz, somos a Supreme, né, que empresa se unindo, então, expertise de planejamento em TI, segurança da informação, cloud computing. Inclusive, o que a gente vai falar hoje, querendo ou não, ele junta, né, todos esses pontos aqui que a gente sempre comenta com vocês. Nosso propósito, construir histórias de crescimento de pessoas e negócios através da tecnologia, né, inclusive movimentos como esse, até dos Guardiões, é algo que fomenta bastante, né, esse nosso propósito aí ajuda ele a ser cumprido. Algumas empresas que fazem parte das nossas histórias em construção, né, que confiam no nosso trabalho. Então, alguns guardiões aqui conectados com a gente, né, fazem parte aqui dessas imagens, né? Então, fica novamente um agradecimento especial. E para negócios em crescimento, segurança é a base de tudo, né? E juntamente com isso, temos nossas 5 jornadas, onde a gente trabalha principalmente com essa elevação de nível de maturidade de segurança da informação, né? Onde na primeira jornada a gente trata principalmente com tecnologias, né? A jornada de escudo digital, onde a gente vai entrar então com produtos, tecnologias, né? Formas de ter essa proteção adicional dentro das empresas. A jornada número 2, jornada de guardiões digitais, a jornada onde tratamos toda a questão de security awareness, né? Uma conscientização em segurança da informação, inclusive a jornada onde deu a saída aqui como essa nossa comunidade aqui dos guardiões. Jornada número 3, pilares de segurança, aqui tratando principalmente temas aqui de conformidade, de regulamentações, né? Inclusive o tema de hoje, ele liga muito toda a questão do escudo digital, guardiões digitais, os pilares de segurança, né? A gente vai falar bastante aqui em como que, quando a gente fala de redes seguras, isso se adequa a ISO 27001, por exemplo, e a gente também acaba falando, né, de segurança em ação, que é justamente essa jornada onde a gente trata com o monitoramento, né, em tempo real aí de todas as plataformas de segurança e entra com serviços de SOC, atendimentos 24/7, né, time de resposta a incidentes, para a gente ter um controle cada vez maior de tudo que acontece na rede por todo o tempo. E a jornada 5, segurança corporativa avançada, aqui a gente entra então com uma figura de VCISO, né, e aqui com o principal foco de fazer toda a união da TI, da segurança com o negócio, né, de forma estratégica, e aí, claro, elevando sempre o nível de maturidade, apresentando KPIs, né, e outros itens para
a gente mostrar como a segurança está fazendo parte do nosso negócio. E sem muitas delongas, gente, vamos puxar aqui para o nosso assunto de hoje e falar então sobre redes seguras, né? E como que a gente consegue então blindar nossa conectividade, atender os requisitos da ISO 27001, quais são os controles que a gente acaba utilizando, né, durante todo esse meio, e aí, obviamente, trazer alguns insights para vocês aí no decorrer de todo esse bate-papo, tá certo? Já fica aqui informação também para aqueles que queiram participar com a gente aqui, colaborar, fiquem à vontade de mandar suas dúvidas, seus questionamentos no chat, né, interagir com a gente, depois se quiserem abrir o microfone também a gente pode abrir o espaço, e compartilhem, né, todo esse momento aqui também nos seus LinkedIn, Instagram, marquem Introduce, né, podem me marcar, coloquem a hashtag de Guardiões Digitais, que lá na frente a gente, conforme a interação de vocês, a gente vai soltar um material ali exclusivo também. Beleza? Legal, gente. Então, para a gente começar, o primeiro ponto que a gente traz aqui, né, ele é praticamente uma pergunta, que na prática ele também acaba se tornando uma provocação, né? Eu queria ouvir de vocês também, e aí podem reagir ali com os emojis aqui do nosso chat, se a sua rede hoje ela é segura ou ela é vulnerável, tá? E aqui não vale aquela resposta automática, né? Eu quero uma resposta sincera, aquela que vem quando vocês lembram talvez de algum jeitinho que fizeram dentro da rede, né? E que ficou para depois. Então, talvez aquele switch sem um patch, uma SSID provisória, algo que se tornou definitivo, tá? Então, comenta para a gente aqui. Quando a gente pensa em segurança, principalmente, a mente, por padrão, né, a gente acaba correndo ali para alguns pontos como senhas fortes, antivírus, CDRs, MDR, firewall, topo de linha, né? E tudo isso é muito importante, mas tem algo que é tão básico quanto invisível que acaba assustando bastante, né? Tudo, que é justamente a rede. E por isso que a gente traz esse tema aqui para falar com vocês hoje, tá? Então, a rede, se a gente for olhar, ela é praticamente um sistema circulatório do nosso negócio, né? É por ela que todo dado nasce, ele viaja, ele entrega, né? E se a rede falha, consequentemente, todo o resto vira apenas um figurante, né? Então, temos servidores, temos aplicação, temos backup, temos nuvem, né? Nada disso fica de pé por muito tempo se a gente tiver algum tipo de problema com a nossa rede. E tem um detalhe que raramente a gente lembra, né? Que a rede ela é um novo perímetro. Ela não é mais só aquela questão de um hack no CPD, né? Hoje ela passa por escritórios, ela passa por filiais, ela passa por provedores, passa por data centers, nuvens, né? Serviços de SaaS. E um ponto bem importante que a gente acaba vendo no dia de hoje é a casa do nosso colaborador também, né? Então, a rede ela pode ser cabeada, pode ser por Wi-Fi, VPN, 5G, link direto com algum parceiro. Cada nó que a gente acaba adicionando na rede, a superfície de ataque ela vai crescendo, né? E a responsabilidade, consequentemente, cresce também. E aí tem uma cena bem comum, né? E aí eu quero puxar um pouquinho para esse lado da parte de conformidade, da ISO mesmo, que quando o auditor da ISO 27001 ela chega para uma visita, em vez de ela começar a ver qual que é o firewall que a gente utiliza, se é algo premium ou não, ele sempre vai perguntar quem que pode se conectar, né? Como que se autenticam usuários ali dentro da nossa rede, nos nossos dispositivos. Onde que estão, por exemplo, as evidências, né, de revisão de acesso, de segmentação de acesso, né? Onde que estão os nossos procedimentos de resposta quando um dispositivo suspeito, por exemplo, entra na nossa rede, né? E geralmente é nessa hora que começam a aparecer uma série de lacunas, né? Não por falta de tecnologia, mas geralmente por falta da governança aplicada na rede. E aí eu queria convidar vocês para fazer um exercício bem rápido comigo. Quanto que vocês acham que custaria um único dia da rede de vocês parada? Que eu tô falando da rede, tá? Pessoal, não falando apenas, por exemplo, de um serviço, um servidor, mas a rede como um todo. Perdemos a comunicação. Aqui, por exemplo, não é só a indisponibilidade técnica, né? Aqui é, por exemplo, contrato atrasado, SLA que estourou, algum cliente frustrado, né? Operação paralisada, é a marca que acaba ficando suja, né? Muitas vezes aparecendo ali em redes sociais, talvez um cenário de compliance em alerta, né? Então, em muitos cenários, esses números, quando a gente começa a pensar, ele acaba somando milhões ali entre perdas diretas e indiretas, né? E o pior, às vezes a rede ela não cai, ela fica lenta, fica intermitente, ela fica insegura, né? E isso, consequentemente, vai correr com toda a confiança ali por dentro, né? Sem fazer muito barulho.
Então, quem está aqui comigo no talk de hoje, levanta a mão aí, então, quem que tem, por exemplo, uma rede guest que está totalmente isolada por VLAN, sem um trânsito lateral ali para nada crítico da rede de vocês. Pode ser uma mãozinha, um joinha, uma mensagem no chat. Legal. Show de bola, gente. Um outro ponto, quem que utiliza autenticação por certificado para dispositivos corporativos no Wi-Fi? Boa, tô vendo algumas mãos surgindo. E quem aí que já tem um inventário vivo de switches, de roteadores, de APs, né, de configurações padrões ali revisadas? Show de bola. Isso aí, gente. Ótimo. Então, podem guardar essas respostas aí, que nos próximos slides a gente vai falar um pouquinho mais sobre tudo isso, tá? Legal. Então, a promessa desse talk hoje, gente, ela é bem simples, tá? A gente vai buscar sair aqui de buscar trazer, né, para vocês um mapa mais prático de como que a gente consegue blindar a conectividade e também trazer evidências para conformidades ali com ISO 27001, né, para empresas que estão, por exemplo, em tratativas disso, estão buscando esse tipo de conformidade aí, tá? Não vai ser muita receita genérica, digamos, a gente vai buscar ligar aqui pontos de técnicas, processos, negócio, né, como um todo, e aí entender por que as redes merecem, obviamente, né, ter um protagonismo agora em 2025, como que a gente consegue expor os riscos invisíveis que vivem, né, no cabeado, no Wi-Fi, na nuvem, né, quais são os controles da ISO que mais pegam algum detalhe ali em infraestrutura. E a gente vai falar também um pouquinho de hardening, vamos falar de monitoramento, né, pensando nas redes, como que a gente consegue utilizar essas informações para resposta a incidentes e principalmente para continuidade de negócios, tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, então, por que a gente fala, né, de redes em 2025? E se a pergunta do primeiro slide, né, foi ali, então, se a rede é segura ou se ela é vulnerável, agora a gente pensa, então, por que eu vou falar disso em 2025? Parece algo, digamos, muito comum, tradicional, né? Mas a gente tem uma resposta curta e uma resposta longa para isso, né? Uma resposta curta é porque o mundo mudou, porque a rede mudou junto, e a gente tem aquela resposta longa, que ela vai muito, né, daquilo que realmente interessa, né? Que a rede, ela acabou deixando de ser um lugar e virou um tecido ali que costura muitas pessoas, dispositivos, aplicativos, nuvens, né? E um ponto bem importante é que ela faz isso em qualquer hora, de qualquer lugar, né? Não tem, digamos assim, apenas aquela nossa restrição daquele perímetro interno como a gente via no passado, né? Então, quando a gente começa a olhar assim, um trabalho híbrido, olhando para home office, BioD, o trabalho híbrido ele virou algo padrão, né? O home office ele já não é mais exceção, ele acaba sendo uma operação como um todo. Isso significa que a rede corporativa, ela não é mais só o switch, né? Não é mais só o switch do nosso CPD. Ela acaba se estendendo até o roteador doméstico lá do colaborador, né? Que está na outra ponta, na casa dele, fazendo algum tipo de trabalho. Então, o dado sensível ele vai atravessar uma Wi-Fi residencial, vai passar por um SP, talvez um 4G, 5G, né? E só então vai encontrar os controles corporativos quando chegar na nossa empresa. E aí tem uma pergunta meio incômoda, né? O quanto da sua segurança depende do modem de um funcionário? Né? Se a resposta for um pouco, aí já a gente já está falando, né? De certa forma ali de um risco bem considerável também, tá? Um outro ponto, o IoT, né? Ele acaba sendo produtividade, mas também acaba sendo um risco. Quando a gente começa a olhar celulares, notebooks pessoais, né? Tudo isso acelera um negócio, mas consequentemente ele abre uma porta para um dilema, né? Que é quem está entrando na nossa rede, né? A pessoa ou o dispositivo? Né? Uma rede moderna, ela precisa olhar toda a questão de identidade, de postura do dispositivo, se ele está criptografado, se tem IDR, né? Se está atualizado. Sem isso, né, a gente não tem um BIOD diretamente, né? A gente pode acabar tendo diversas falhas e possíveis vazamentos dentro da nossa rede. A gente tem um ponto importante de comentar também que é a explosão do IoT, né, e um pouco de OT aí também. Então a gente está falando de câmeras, de sensores, de impressoras, né, a gente está falando de leitores, fechaduras, televisões ali na recepção, alguma outra sala, e tudo isso acaba ficando pendurado na rede, né? A maioria desses dispositivos, ele não foi desenhado com uma segurança, né, tendo a segurança como uma prioridade. Então ele pode ter um firmware duvidoso, pode ter uma senha padrão, pode ter porta aberta, né? E sem uma segmentação real ali de uma política do menor privilégio, né? Por exemplo. Então a gente acaba vendo muito daquele IoT barato, né? Se transformando, por exemplo,
num trampolim ali para um ambiente crítico. E aí, se a gente tem, por exemplo, olhando mais para o lado de OT, né, no lado industrial, o cuidado acaba sendo necessário ser muito maior, né, ser dobrado ali em relação a tudo isso. A gente está numa era de mobilidade acelerada, então aqui a gente está vendo 5G, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, né, a gente está vendo muita banda, mais densidade, mais alcance e principalmente mais superfície de ataque também, né? Não é porque está rápido, por exemplo, a conexão que ela está segura, né? Um 5G privado, roaming entre APs, né? Então tudo isso, quando a gente começa a olhar, ele precisa ter, por exemplo, uma autenticação forte. A gente precisa estar falando ali de protocolos como 802.1x, a gente tem que estar falando do WPA3, a gente tem que estar falando de políticas consistentes entre as filiais e escritórios, né? Principalmente. A gente tem um outro ponto aqui que é a nuvem, né? Então, ambientes nuvens híbridos, a rede ela acabou virando uma malha, né? Então, hoje a rede ela conecta multinuvens, SaaS, APIs, data centers, né? Tem toda a questão de um tráfego leste-oeste entre servidores, que isso muitas vezes pesa mais do que um tráfego norte-sul, né? Tráfego de entrada e saída. Ou seja, o perímetro acaba sendo identidade, né, e um contexto. E tudo isso ele acaba exigindo, por exemplo, um zero trust, né? Então a gente sempre verificar, conceder aquele acesso mínimo, segmentar por aplicação e principalmente a gente conseguir auditar tudo o que está passando pela nossa rede. Temos outro ponto muito importante, né, que não tem como a gente não comentar, que é em relação a terceiros, a parceiros. Então aqui a gente entra muito naquele viés de cadeia de confiança, né? Ou seja, integrações, produtos gerenciados, consultorias, robôs SaaS, né, com chaves de APIs. Se a gente olhar assim, a rede de vocês hoje, ela depende de gente que não trabalha na empresa de vocês, né? Ou seja, se a gente não tiver, por exemplo, contrato de segurança, segregação, monitoramento, a gente acaba herdando, né, um risco ali de tudo isso. E a auditoria ela vai olhar para isso também, né? Então é um ponto que acaba tendo visibilidade. A gente fala também sobre Shadow IT, né? Então, geralmente o time adota mais de uma ferramenta SaaS. Cada dia que passa vai aumentando, né? Então tem token para um lado, token para o outro, um webhook, informações chegando, credenciais salvos no navegador, né? E tudo isso passa pela rede, sai pela rede. E se a gente não enxerga tudo isso, a gente não consegue se proteger, né? Então, se a gente não registra, consequentemente, a gente não tem nem como comprovar uma conformidade, né? E o resultado de tudo isso, quando a gente começa a misturar todos os pontos, é que a superfície de ataque ela nunca foi tão grande quanto a gente está vendo hoje, né? Talvez daqui a uns dias ela passe a ser maior ainda, né? Mas a gente está cada vez aí, cada dia que passa, no ápice maior em relação a toda essa superfície. E não porque a tecnologia piorou, né? Mas porque tudo se conectou. Hoje tudo está conectado. E quando tudo se conecta, qualquer descuido pode virar um movimento lateral, uma exfiltração, né? Algo silencioso, um incidente que acaba sendo muito caro, né? Para a nossa empresa. Legal. Show de bola. E aí um ponto bacana para a gente entrar, né, é sobre riscos reais, riscos invisíveis, né, e aqui, como a gente já falou sobre essa importância das redes, né, é legal a gente também pensar, então, que quando a gente olha para riscos, aqueles que não fazem muito barulho, né, não geram, por exemplo, um alerta, um ticket, e algum dia ele vai gerar algum tipo de incidente, né, então a gente tem aqui um primeiro vetor que é importante de a gente falar, que é em relação a tráfego exposto, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, sniffing, a gente tem man the middle, né? São técnicas que elas ainda funcionam porque quando a gente olha para o mundo real, nem todo o tráfego ele está sendo criptografado de ponta a ponta, né? Se o Wi-Fi, por exemplo, usa uma simples PSK compartilhada, se há algum tipo de HTTP em vez de HTTPS interno, se a rede permite, por exemplo, um warp spoof, um master rogue, né? Você ainda tem alguma porta aberta por uma captura de sessão e de credenciais, né? Então, são pequenas configurações que muita gente, muitas vezes, acaba trazendo um risco bem grande aí para toda a nossa rede, né? E aí tem uma pergunta incômoda, né? Que todo tráfego sensível, será que todo tráfego sensível entre os nossos serviços, eles estão protegidos hoje? Ou a gente está confiando nisso porque a nossa rede é uma rede interna que não está totalmente aberta para a internet, né? Então, um ponto bem importante de a gente pensar. Um segundo fator que a gente comenta aqui é em relação a redes de visitantes, né? Principalmente aí redes abertas e mal configuradas. Ou seja, muitas vezes a rede
de visitantes ela funciona, mas ela está roteando para a rede corporativa só para fazer, por exemplo, uma impressão, permite um acesso de RDP, né, fazer um teste, e geralmente quando a gente faz uma configuração de teste, às vezes esse teste ele fica, né, para a vida real ali, né? Então, se a gente tem uma rede, por exemplo, sem isolamento real, a rede guest ela pode virar, por exemplo, um corredor de acesso, né, para os nossos principais sistemas, nossos sistemas críticos, e aí é como se a gente entregasse uma chave geral aí para qualquer visitante que entrasse na nossa rede. Um terceiro fator, né, onde a gente comentar também é a falta de segmentação, né, e consequentemente aqui a falta de controle no movimento lateral. E quando tudo está naquele mesmo domínio de broadcast, por exemplo, um ataque num dispositivo comum, como uma impressora, uma câmera, uma TV, né, que está conectada à nossa rede, pode se tornar, então, a entrada para um servidor de forma mais crítica ali que a gente possa ter na nossa rede, né? Ou seja, se a gente não tiver VLANs por função, né, as CLs de controle de identidade, segmentação ali com NACs, por exemplo, o atacante ele pode caminhar de leste a oeste sem ter muitas barreiras, né, dentro do nosso ambiente. Um quarto vetor, ativos de rede desatualizados ou mal geridos, né? Aqui é bem importante a gente comentar que muitas vezes switches, roteadores, até firewalls acabam ficando esquecidos e aí com firmware antigo, né, com um SNMP V2 ativado ali numa função mais pública, mais comum, né, serviços como um Telnet, um HTTP sem criptografia de forma habilitada, né, interface de gestão expostas na vila de usuários. Então, tudo isso são riscos que que a gente acaba visualizando, né, dentro dos ambientes também. Uma senha padrão, uma conta local sem ter uma rotação, né, são convites abertos aí para qualquer pessoa que queira fazer algo malicioso também dentro da rede. E um outro ponto, né, sem backup de configuração e baseline, um erro de mudança pode virar aí também um apagão na nossa rede, né? E muitas vezes a gente pode demorar bastante para voltar. E um quinto fator, um quinto vetor aqui, a gente fala sobre o Shadow IT, né? Esse aqui é o principal item aqui, bem clandestino, digamos, nos dias de hoje. E aqui a gente pode falar, por exemplo, de roteador Wi-Fi, né? Talvez alguém trouxe um roteador de casa, uma VPN improvisada, um switch não gerenciado, comprado ali num varejo, algo mais barato, né? Colocado apenas para quebrar um galho. Um IoT que ficou escondido, de repente, em alguma máquina, no teto, em algum local, né? E tudo isso não passa por chance, né? Querendo ou não, ele vai entrar ali ele não vai entrar no inventário quando a gente coloca algo desse formato, e aí, consequentemente, a gente não vai ter um controle de patch, né? E aí, portanto, a gente não tem defesa nenhuma contra tudo isso. E é importante pensar que o Shadow IT, ele não é maldade, né? Muitas vezes acaba sendo uma ansiedade ali por resolver algum tipo de problema. Mas, quando a gente olha para a segurança, a gente não consegue proteger o que a gente não enxerga, né? E por isso que é tão importante a gente ter todo esse tipo de cuidado. E como que esses pontos aqui que eu comentei podem se tornar, por exemplo, um ataque real, né? A gente tem, por exemplo, vamos supor assim, um Evil Twin próximo ao prédio, o colaborador conecta por engano numa rede, né? O atacante acaba capturando as credenciais dele. Aí com as credenciais, pode entrar numa rede mal isolada, né? Faz um reconhecimento, acha algum dispositivo IoT que seja vulnerável, seja desatualizado. Do IoT, ele passa por algum servidor de arquivos, né? Por falta de ACL, encontra pastas compartilhadas, né? Algum script de backup, talvez contendo alguma credencial antiga, escala para um AD, pega uma GPO ali mais fraca, algo que esteja ausente ali dentro, né? Consegue filtrar dados e por aí tudo vai surgindo. E muitas vezes tudo isso ele pode ser feito sem muito alarme, né? Ou seja, parecendo um tráfego normal, até por estar talvez com uma credencial normal, né? Mas na prática, obviamente, a gente está falando ali de um ataque de grande escala, certo? E quando a gente começa a olhar para esses pontos, é bem bacana que muitos deles acabam conversando diretamente com uma ISO, né, com a ISO 27001. Então a gente vai ter controles ali que vai falar sobre segmentação, sobre a série, sobre gestão de mudanças, sobre inventário, patches, backup de configuração, toda a questão de configuração de rede sem fio, né, formas de autenticação, certificados. Não é só uma técnica, né, que a gente está falando também de governança com evidências a serem mostradas. Inclusive é algo que a gente vai falar aqui no próximo slide, quando a gente começa a entrar, então, sobre a ISO 27001 versus as redes, né? E até que a gente falou bastante, então, de riscos, né? De por que uma rede ela precisa de protagonismo, vamos dizer assim. E
quando a gente começa a traduzir isso para uma linguagem que fecha a conta, digamos, para a auditoria, né, a gente começa a ver que governança e conformidade, ela está totalmente ligada, né, na 27001 com esses pontos. E aqui a gente vai ter uma lógica simples para a gente tratar, né, que não basta a nossa rede apenas funcionar, né, a gente precisa ter algo seguro por design, a gente fala muito do security by default, security by design, né, e principalmente a gente ter também comprovações ali através de evidências, né, a gente conseguir ter esse tipo de olhar. Porque quando um auditor ele chega no nosso ambiente, ele não vai querer fazer apenas um tour ali pelo nosso data center, né? Ele vai realmente nos pedir evidências, vai nos pedir provas e ele vai querer algo que a gente consiga mostrar que define, que a gente definiu algo, que a gente implementou algo, que a gente monitora aquilo, né? Que a gente está buscando melhorias de controle. Então a gente vai tentar conectar cada controle chave ali de rede, principalmente, né? Com algumas perguntas aqui que a gente pode refletir, tá? Que são elas: o que o controle, o que esse tipo de controle ele quer garantir, o que implementar na prática de rede e quais evidências eu posso apresentar para o auditor, né, que está dentro da nossa rede, certo? Então, para a gente começar aqui falando do primeiro controle que eu trago, o controle A514, que ele fala sobre segurança de serviços de rede, né? Esse aqui ele tem um objetivo bem claro, é praticamente garantir que os nossos serviços de rede, e aí quando a gente fala em serviços de rede, a gente pode pensar em DNS, DHCP, NAT, VPN, proxy, né? Eles sejam seguros, estáveis e controlados, tá? O que é isso na prática? Na prática, a gente tem uma arquitetura documentada, né, em Layer 2, Layer 3, a gente tem segmentação por função, as CLs explícitas, né, um DHCP, um DNS protegido, a gente tem, por exemplo, um NAC para controlar quem entra na rede, ter uma VPN com, no mínimo, né, um MFA, e aí perfil de acessos reduzidos, né, então tudo isso são pontos que, na prática, a gente precisa implementar para esse controle estar em conformidade. E quais são as evidências que a gente consegue mostrar para isso, né? Então, a gente pode mostrar, por exemplo, um diagrama atual da nossa rede, né, obviamente com revisões, né, com datas ali inclusas, matriz de conexões, quem fala com quem, né? Quais são as regras de firewall, ter isso de uma forma justificada, né? Se as mudanças, se elas são aprovadas com changelog, por exemplo, relatórios de teste de isolamento entre VLANs, serviços. Então, tudo isso são evidências, né? Jorge comenta aqui com a gente: se o auditor solicitar acesso à rede para fazer o escaneamento e o NOT estiver infectado sem ele saber. Legal, Jorge. Aqui entra também dentro das nossas políticas, tá? Será que esse auditor ele vai entrar na nossa rede sem a gente ter uma comprovação de que o computador dele está seguro? Né? Por exemplo, eu vou liberar um acesso à rede completa ou eu vou liberar um acesso a uma rede específica para ele fazer auditoria? Geralmente, quando a gente faz essas auditorias, a gente costuma, né, não deixar o auditor entrar diretamente com o computador dele sem a gente garantir uma certa segurança. Aqui, claro, a gente tem, por exemplo, assim, quando a gente fala num controle de NAC, ele já ajuda a fazer isso, né? Mas a gente pode fazer de acordo com cada item que ele vai buscar uma evidência, a gente apresentar a evidência através do nosso computador. Geralmente a gente faz isso nas auditorias, né? Pega um computador ali da própria equipe de TI que está participando da auditoria e a gente mostra, né? Não vai ser ele que vai coletar diretamente informação, a gente vai mostrar e enviar a informação para ele como uma evidência, tá? É um ponto de tratativa para a gente ter esse cuidado de forma adicional. Até porque muitas vezes ele pode entrar com um ponto desse de querer fazer um escaneamento. Geralmente o auditor ele não vai ter essa abordagem, mas isso pode ser muitas vezes um pega-ratão, né? Para validar como que vai ser a abordagem ali na liberação de acesso à rede. Mas legal. Próximo ponto, né? O controle A820, segurança de ativos de rede. E aqui a gente está olhando para um objetivo ali de switches, roteadores, APs, firewalls inventariados, né? Atualizados e monitorados. Aqui na prática, a gente pode utilizar ferramentas de CMDB, né? E aí, obviamente, né, ter modelo, versão, serial, baseline de configuração, quais os serviços, né, desativar serviços legados, ter toda uma questão de gestão de patches, de firmwares, com janela de manutenção, né, cópia de configuração versionada. Então, tudo isso são pontos que na segurança de ativos de rede a gente acaba visualizando. E aqui a principal fonte de evidência, né, vai ser, por exemplo, um inventário vivo, vai ser um relatório de compliance de configuração,
vai ser um plano de patching executado, né, com janelas responsáveis, vão ser os backups de configuração, a própria trilha de restauração, né, de uma forma testada. Então, tudo isso são pontos que entram para a gente aqui dentro. Só um minutinho para vocês aqui, para voltar ao compartilhamento. Beleza. Show de bola, legal. Maravilha. Depois a gente tem o controle A821, né, que a gente fala sobre o uso seguro de redes sem fio, principalmente. E aqui entra, então, o Wi-Fi corporativo seguro e, principalmente, separado, né, de redes de convidados, de IoT ou de outros dispositivos. Na prática, aqui a gente está falando de WPA3, né, como padrão ali de criptografia, a gente está falando de protocolos de 802.1x, né, utilização de certificados. Aqui a gente está falando de SSIDs segregados, né, então corporativo, guest, IoT, VLANs distintas, né, IPS para rede Wi-Fi, e tudo isso, né, obviamente, para a gente conseguir ter algumas detecções ali de falsos APs, de potências de canais planejados, né, um captive porta para visitante, né, então, ou seja, aqui a gente está trazendo como evidências toda a nossa política de Wi-Fi, todo o nosso perfil de radios, de NPS, né, uma lista de certificados emitidos ou revogados, o relatório de logs do próprio IPS do Wi-Fi, né, teste de acesso lateral negando algumas configurações, né, teste de conexões em alguns outros dispositivos também negando a conexão por ser dispositivo que não é aceito naquela rede, né, então tudo isso são pontos que a gente consegue levar como evidência para dentro da conformidade. Temos o 823, aqui falando da autenticação forte, né, usuários e dispositivos principalmente. Então, aqui tem um objetivo principal, que é só entra quem é e com o que pode, né? A gente está falando de identidade mais postura do dispositivo. E aqui na prática, a gente vai falar sobre MFA, aqui na prática a gente vai falar sobre, de novo, né, o NAC ali com uma postura, e aí pensando em EDR, criptografia, patches, a gente está falando aqui em desabilitar contas locais padrões, né, quando a gente fala em autenticação, toda a questão de segregação de acesso de gestão, né, então são pontos que a gente vai olhando para esse controle aqui também. E aí, como evidências, a gente vai ter que mostrar política de identidade, política de dispositivo, né, todos os logs que a gente consegue mostrar, então, de conexão, de permissionamento, relatório de conformidade de postura, evidência de revogação de acesso, né, teste de device que não está em conformidade sendo bloqueado na nossa rede. Então, são pontos que a gente acaba tratando aqui no 823. E o 523, o último ponto que eu trago aqui para a gente debater um pouquinho, é em relação à parte de mobilidade e BioD, tá? Então, aqui a gente está falando de regras claras para dispositivos pessoais, né? A gente está falando aqui de conseguir ter uma produtividade sem deixar totalmente aberto aí as nossas barreiras, né? Então, aqui a gente vai falar principalmente de políticas, né? Aqui a gente vai falar de MDM, aqui a gente vai falar de containers, aqui a gente fala de requisitos mínimos para algum acesso ao aplicativo, né? Pensando, por exemplo, no próprio controle de Zero Trust, né? E em vez de a pessoa se conectar e ter acesso à rede inteira, a gente consegue ter essa questão da segmentação e principalmente também a telemetria de dados, tá? Como evidências, aqui a gente está falando de política assinada, a gente vai falar de checklist de onboarding, né, dos dispositivos, a gente vai falar dos relatórios de MDM, com toda a questão de conformidade, de revogação. Aqui a gente vai falar de testes bloqueando, né, dispositivos que estejam fora de um padrão, e aí principalmente todo aquele registro de conscientização dos usuários perante, né, a todo esse tipo de utilização de dispositivos, tá? Então aqui a gente tem praticamente um padrão, né? Controle, prática e evidência. Né? Aqui que muita gente acaba não passando numa conformidade, porque a gente precisa não ter, digamos assim, não basta ter um documento bonito e por trás, digamos, né, um ambiente totalmente bagunçado ali. A gente precisa realmente ter as provas e conseguir mostrar evidências ali de conformidade, né, para que tudo isso funcione. Legal. Próximo ponto que a gente comenta é em relação a fundamentos de rede, né, e principalmente fundamentos da rede segura aqui. Então, geralmente, quando a gente faz os nossos talks, a gente sempre fala aqui da CID, né? Então,
do nosso triângulo, praticamente, aqui, onde a gente fala sobre disponibilidade, confidencialidade, integridade. E a ideia hoje é a gente conseguir tirar, digamos, isso daquele papel, né, do pôster e realmente colocar ali na nossa topologia. Então, quando a gente olha para a rede segura, a gente vai falar, assim, de disponibilidade, né, porque a rede ela não pode parar. A disponibilidade aqui não é apenas estar no ar, né, é conseguir justamente suportar o nosso negócio dentro das metas claras que a gente vai definindo. Então, aqui a gente vai entrar com termos de SLA, a gente vai nosso SLA de rede, né, que a gente vai falar sobre o tempo de restabelecimento, né, real ali da rede quando algo acontece. E quando a gente começa a olhar para a disponibilidade, a gente pode pensar, por exemplo, em algumas ameaças bem comuns, né, como o próprio ataque de negação de serviço, um looping de rede, né, uma falha de roteamento, algum erro de mudança, talvez não foi realizado algum GMUD, feito alguma alteração, e algo não estava mapeado, né, uma queda de link, queda de energia, um controlador único de antenas, né, então tudo isso acabam sendo ali ameaças típicas que a gente vê para disponibilidade. E aí, práticas que seguram toda essa onda, né? Aí a gente vai falar, então, sobre redundância de link, né? E não apenas uma redundância de link, mas a gente ter, por exemplo, de provedores, de equipamentos, né? De energia, né? Onde, geralmente, a gente sempre fala de dupla abordagem, né? A gente conseguir ter uma dupla abordagem de energia, de link de internet, os nossos links chegando de locais diferentes. Aqui a gente vai falar sobre ter todo um planejamento de L2, L3, né? Principalmente quando a gente olha para formas de roteamento, SD-WAN, roteamentos dinâmicos. A gente fala sobre QoS, né? Sobre priorização de tráfego, a gente fala sobre testes de retorno, né? De fallback. Então, a gente conseguir ter também esses agendamentos aí para a gente conseguir fazer a validação de que tudo isso funciona. E uma evidência para auditoria, quando a gente olha para esse ponto, é justamente a gente ter relatórios de disponibilidade, né, ter uma prova ali de que um failover teve sucesso, né, ter um plano de execução de janelas de manutenção. Então, tudo isso acaba nos ajudando bastante. Segundo ponto aqui, então, falando sobre confidencialidade, né, ou seja, o que trafega precisa ficar em sigilo, né? A gente não basta apenas a gente criptografar o que está em repouso, né? Mas a gente precisa criptografar também o que está em trânsito. Então, aqui a gente olha com algumas ameaças como sniffing, man the middle, né, credenciais em texto plano, uma senha, um próprio PSK compartilhado, né, como comentei antes em algumas camadas de Wi-Fi, protocolos legados dentro da rede, né, então são pontos que acabam entrando bastante no pilar de confidencialidade. E algumas práticas aqui, a gente tem aquela questão do crypto by default, né, a gente está trabalhando com, por exemplo, criptografias ali já atualizadas, né? Então, ter um TLS 1.2, 1.3 em toda a comunicação, né? A gente está utilizando, por exemplo, o IPsec entre sites, e não apenas uma comunicação limpa de um MPLS, por exemplo, né? A gente está utilizando para uma conexão de Wi-Fi já um WPA3 Enterprise, né? Um 802.1x. A gente tem gestão de chaves, de certificados, né? A gente eliminar principalmente aqueles protocolos legados como o Telnet, o FTP, HTTP, né? E aí focar em SSH, SFTP, HTTPS, ou seja, pontos que a gente vai melhorando, né, o nosso ambiente, e aí quando a gente fala disso, principalmente ali, a gente conseguir ter uma eliminação ali das cifras mais fracas, né, que podem estar utilizando. DNS seguro de forma recursiva ali interna também, né, ou seja, aqui a gente vai inventariar alguns pontos como os certificados, a gente vai inventariar, mostrar quais são, evidenciar, né, nossa política de criptografia, que a gente fez um scanner de portas, mostrando resultados ali de segurança, próprio relatório de pentest ajuda nesses pontos, né? Então, são todos os detalhes que vão nos ajudar numa auditoria também. Integridade, né? Então, integridade quando a gente olha que nada pode ser alterado sem algum tipo de controle, né? Então, aqui a pergunta sempre fica de como que a gente consegue garantir que o que saiu realmente é o que chegou, né? Que os logs e as configurações não foram alteradas. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, de ameaças de ARP spoofing, DHCP spoofing, né? Alteração de rota, mudança não autorizada, manipulação de logs, né? E aqui na prática, a gente vai entrar, então, com algumas camadas, né, de segurança, como própria inspeção de ARPs, toda a questão de pensar as portas utilizadas e não utilizadas e como que a gente vai conseguir proteger isso, trabalhar com MACsec, né, ter logs à prova de auditoria, um syslog com TLS, sincronismo de tempo, principalmente, né, pensando ali na parte do NTP,
né, ter todas as nossas trilhas de CIEM. Então, tudo isso são pontos que vão nos ajudar ali a depois gerar as evidências como relatórios de configuração, né, provas de restore, alarmes de configuração ali quando alteradas de forma indevida, né, e toda essa cadeia de custódia de logs também. E aí a gente consegue, né, obviamente que pensando na nossa tríade, né, amarrar isso num desenho de rede ali de como, né, realizar. Então a gente pode falar aqui sobre segmentação por função, a gente vai falar de VLANs, de ACLs, de Firewall Layer 3, né, que é toda a questão de limitar o impacto, pensando na disponibilidade e para isso a gente cortar, né, toda a movimentação lateral e aí juntar confidencialidade e integridade. A gente pode falar sobre Zero Trust na rede, ou seja, ninguém é confiável por padrão, né? A gente tem todo aquele acesso por identidade, por contexto, pensando em usuário e dispositivo, né? Todo acesso por aplicação, em vez de um acesso à rede interna, rede inteira, né? A gente conseguir restringir quais aplicações cada usuário ou cada computador deve acessar ou não, né? Tudo isso vai facilitar com que a gente tenha sucesso aqui nos nossos fundamentos aqui de redes. Beleza. Um outro ponto bem bacana de a gente comentar quando falar de rede é em relação a hardening, né? Então, a gente falou um pouquinho sobre os fundamentos, agora é hora de a gente conseguir transformar em alguns princípios em prática ali, né? E o hardening, ele praticamente, quando a gente começa a olhar aquele conceito da blindagem, né? Não é um simples projeto que ele vai iniciar e terminar, mas ele acaba sendo um ritual ali mais operacional que vai manter nossa rede de forma segura, estável e auditável, né? Então, quando a gente fala para isso, é importante a gente sempre começar, obviamente, pelo básico, né? Então, algo que muitas vezes ninguém acaba fazendo direito, mas a gente precisa ter um inventário vivo, né? Ter toda uma questão de baseline aí, para antes de a gente, digamos assim, apertar algum tipo de parafuso, fazer uma configuração nova, a gente precisa saber, obviamente, né? O que existe e qual que é o padrão aceito para aquilo. Então, aqui a gente fala sobre, por exemplo, o inventário vivo. O que seria isso, né? A gente ter modelo, versão, serial, firmware, dono, né? Se é algo que não está listado, a gente já está perdendo, né? Essa configuração aí também. Um baseline de configuração, né? Aqui a gente cuidar todo aquele nosso padrão ouro na tecnologia, né? Banners, toda a questão do time, NTP, serviços de SSH, SNMP, ciphers, ACL, logs, desativação de alguns serviços não necessários, VLANs, né? Backup versionado, né, de configurações, a gente ter alertas de mudança fora do padrão, né? Ou seja, se a gente não conseguir aplicar uma baseline dessas, cada equipamento vai virar apenas algo único, né? E isso pode se tornar depois também um caos. Segundo ponto aqui, a gente fala sobre também patches, né, em switches e roteadores, patches e firmwares. Aqui geralmente é aquela porta principal, né, onde todo atacante ele vai testar primeiro. Então é sempre bom a gente ter um catálogo de firmwares suportados, né, por cada tipo de equipamento, cada família de equipamento. E aí ter, por exemplo, um SLA para isso, né? Ou seja, se é um equipamento crítico, em até 7 dias a gente tem que ter uma atualização, se é alto, 30 dias, enfim, né? Tudo isso construído de acordo com o negócio de cada um. Mas é importante ter uma janela de manutenção, né? Com rollback testado, validação laboratório, por mais que seja algo pequeno, né? Conseguir ter essas validações. A gente consegue informações aqui olhando boletins de fabricantes, né? Ou seja, a gente consegue ter informação ali quando surge algo novo. E aí, obviamente, né, a gente ter pelo menos uma métrica definida ali com porcentagem de ativos que estão adequados, né? Estão com os patches adequados e que não estão com nenhuma brecha conhecida ali, principalmente com criticidade alta ou crítica. Um outro ponto bem importante quando a gente fala de hardening é a gente fazer toda aquela expurgação de itens legados, né? Ou seja, Telnet, HTTP, WP, PSK compartilhada, tudo isso, né, deixar de fora. Ou seja, tira a Telnet, tira HTTP, tira SNMP na versão 1, por exemplo, todas as cifras fracas, redes Wi-Fi com WP, a gente precisa, né, olhar para as configurações aqui e remover tudo que é mais legado, mais antigo e que não tem uma certa segurança. Então, para cada um desses vão ter protocolos que a gente consegue ativar, né, SH, HTTPS, enfim, dentre outros. E é importante também a gente ter aquela gestão de gerenciamento de ACLs, né? Ou seja, só a partir da rede de administração a gente vai poder acessar determinado item, né? Nunca de uma VLAN de usuário. Se é algo legado, então a gente vai tirar o acesso. A gente precisa ter esse tipo de camada de proteção. Fortalecimento de autenticação,
Então, aqui falando de identidade, postura de dispositivo, né? Ou seja, o Wi-Fi corporativo, a gente trabalhar com protocolos corporativos, né? Quando a gente fala de um acesso de um administrador na rede, a gente ter contas nominativas, a gente ter um MFA, né? Ter talvez um servidor ali de jump, né? Um serviço de PAN. Então, tudo isso vai nos ajudar no dia a dia. Equipamentos de rede, né? Então, aqui, principalmente, a gente cuidar aquela questão de contas locais padrões, né? Então, o equipamento vem com uma senha, um usuário admin, senha admin, a gente remover isso e já pensar também na confiança, né? E ter uma comprovação de tudo isso. Proteger o plano de gestão, né? Aqui, quando a gente começa a olhar muitos ataques, a gente sabe que acontecem sem estar no nosso data plane, né? Vão direto ali num painel, por exemplo. Então, a gente precisa ter uma rede de gestão dedicada, a gente precisa ter log de tudo, né? A gente precisa ter portas administrativas fechadas na nossa borda, né? Jamais expor, por exemplo, uma interface gráfica, uma API ali de um Fire, de um switch para redes de usuários ou redes externas também. Quando a gente fala de hardware, a gente tem que falar também sobre dados em trânsito, né? Então, pensar sempre na questão de criptografia, na parte de segmentação real, né? Então, como que a gente consegue proteger tudo isso? Quais são as nossas listas de liberação, de bloqueio por aplicação, por segmentação? Então, tudo isso são pontos interessantes. Um firewall de próxima geração, bem configurado, né? Quando a gente fala de firewall, isso não é apenas um enfeite, né? Então, a gente precisa, se a gente tem firewall, a gente tem que usar o que ele está propondo, e aí isso inclui com políticas de aplicação, com IPS, né, controle de DDoS, toda a questão de inspeção de TLS, por exemplo. Então, tudo isso são regras que a gente consegue trazer uma justificativa, né, e algumas inspirações ali justamente para que a gente consiga ter um controle muito maior dentro do nosso ambiente e evite ao máximo deixar portas abertas e outros tipos de controles ali para despreparados, digamos assim, né? Show de bola. Chegando aqui no nosso próximo slide, falamos um pouquinho sobre monitoramento e detecção, né? Então, a gente falou sobre hardening num formato aqui de blindagem. E, consequentemente, é isso. A gente vai ter, então, o nosso monitoramento, que ele vai estar num formato de vigilância, né? Então, se a gente tem, por exemplo, uma blindagem, mas não tem uma vigilância, aqui a gente vai ter, digamos assim, um silêncio confortável, né? Seja, uma rede realmente segura, ela precisa estar sob observação constante, né? Aqui que a gente entra muito com toda a questão de SOC, por exemplo, né? E aqui a gente pode falar de algumas camadas como telemetria, detecção, correlação, resposta, melhoria contínua, né? E alguns exemplos em relação a tudo isso, né? Então, quando a gente começa a olhar, por exemplo, uma parte de telemetria, é que a gente está falando de ver o que realmente importa, né? Não é olhar, por exemplo, se estamos logando, mas é a gente conseguir ter uma visibilidade se estamos vendo as coisas certas no lugar certo com o tempo certo, né? Com o tempo sincronizado aí também. Então, quando a gente olha para a telemetria, a gente precisa ter dados de firewall, de switches, de controladoras, de DNS, de DHCP, de VPN, de NDR, né? Balanceadores de link, tudo isso vai nos apoiar nas informações, né? Fonte de identidade, né, de endpoints aqui principalmente, então a gente conseguir olhar para AD, LDP, olhar para toda a camada de SSO, EDR, XDR, MDM, log de nuvem, de SaaS, né, tudo isso vai nos ajudando. E tem algumas regras de ouro aqui também, né, ou seja, quando a gente está falando de telemetria, a gente tem que ter uma garantia de que o nosso NTP ele está sincronizado, porque isso faz parte da nossa cadeia de custódia, né, Syslog tem uma retenção adequada, a gente tem informação suficiente aí para uma investigação futura, e obviamente tem aqueles campos normalizados ali como origem de conexão, destino, qual foi o usuário, dispositivo, né, um tenant, ou seja, tudo isso é uma correlação ali que a gente precisa estar de acordo. A gente tem na parte de detecção, toda a questão de NDR, IDS, PS, né, e tudo isso acaba sendo bem interessante, quando a gente olha, por exemplo, para a parte de NDR, a gente consegue enxergar o comportamento de tráfego norte-sul, leste-oeste, né, e usar ali principalmente para detectar beaconing, exfiltração de dados, né, toda a questão de portas altas, ou seja, alguns protocolos fora do padrão ali também, e toda a questão de alguma conexão, talvez anômala, né, que possa estar dentro do nosso ambiente. Quando a gente olha, por exemplo, para IDS e PS, aqui a gente tem aquele ponto essencial, né, não basta, digamos, a gente ter uma regra genérica demais, que vai ter muito falso positivo,
e nenhuma regra de menos que vai ter muito falso negativo. Então, a gente precisa, quando a gente olha para um IDS e IPS, não é colocar algo padrão, a gente tem que ter regras ali criadas realmente com um tuning, que ele vai nos permitir, né, que a gente visualize para cada serviço, cada servidor, apenas o que ele realmente está rodando, e a gente conseguir eliminar todo esse falso positivo ou negativo. E aí, depois disso, obviamente, né, junto com o CIEM ali, a gente consegue utilizar muita coisa correlacionada e ter bastante informação, né? E aí, falando em CIEM, a gente vai ter sempre ali uma correlação ali de utilizar o CIEM como um cérebro, né, de tudo. E aí, depois a gente tem outras ferramentas que podem nos ajudar a ser como uma lupa ali e ter uma visibilidade muito maior, né? Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, pensar assim, múltiplos DHCPs na rede, né, na mesma VLAN, isso pode nos trazer algum tipo de problema quando a gente olha para a rede, né, um DNS com volume anormal de consultas, um VPN, um ZTNA com talvez algum estouro de tentativa, ou sessões fora do horário, né, firewall com talvez uma regra temporária que está vencida, né, ou algum tráfego leste-oeste que não era esperado. Então, tudo isso são pontos que a gente precisa estar de olho, né, quando a gente começa a olhar esse formato aí e essas informações através de um CIEM também. Quando a gente olha para a parte de resposta, a gente sempre fala, né, sobre SOC, sobre playbooks, né, e quando fizer sentido, obviamente, também SOAR. E isso tudo para a gente conseguir transformar aqueles alertas em ação, né? A gente tem a triagem, tem investigação, contenção, erradicação, tem uma recuperação, né? E aí a gente pensar já em playbooks prontos e testados, né, como de localizar, desligar algum tipo de BRCID, ter um bloqueio de domínios, de IPs, isolamento de máquinas, né? Tudo isso são pontos importantes de a gente conseguir garantir. E um quinto ponto aqui, quando a gente fala sobre monitoramento e detecção, é sobre melhoria contínua, né? A gente tem aquele looping de feedback, né, praticamente. Então, cada incidente, cada auditoria, cada lição aprendida, ela deve ajustar a nossa regra e o nosso processo, né? Então, tudo isso vai nos ajudando a gente continuar, né, praticamente no PDCA ali, estar mantendo em continuidade todo o aprendizado e toda a melhoria dos nossos processos, tá? E aí, quando a gente faz uma conexão de estudo com a 27001, por exemplo, né, o que fecha ali na auditoria, né? Controle A, o 8.15, temos o 8.17, ele vai falar sobre login, sobre monitoramento, sobre a proteção disso tudo. A gente vai ter controles como o 5.14, acho que comentei um pouquinho antes, né? Que ele fala sobre serviços de rede protegidos e observáveis. Né? A gente tem controle sobre a autenticação forte, sobre a telemetria de dados, sobre a continuidade ligada à detecção, talvez precoce, né, de algum tipo de informação. Ou seja, monitorar aqui a gente está falando que é controlar, né? Sem registro, sem correlação, não vai ter conformidade nem resposta eficaz para todo o nosso ambiente. E aí, juntamente com isso, né, a gente entra em todos os pontos de governança, que aqui é praticamente a nossa direção, né? Ou seja, uma rede segura ela não vai se sustentar apenas no hardware, né? Ela vai se sustentar em regras claras, em responsabilidades, em evidências, né? Sem isso, a gente pode ter a melhor tecnologia, que tudo vai virar praticamente um improviso, né? Então, quando a gente olha para políticas e governança, a gente pode falar aqui sobre arquitetura de documentos, né? Como, por exemplo, uma pergunta, né, que o auditor faz não é qual que é a sua política, é mostre-me como ela vive no dia a dia, né? Então, como que a estrutura funciona? Eu tenho uma política, é o que, o porquê, né? Quais são os princípios, o escopo, as responsabilidades, as consequências, né? Os nossos padrões, por exemplo, Wi-Fi corporativo, ele utiliza WPA3 Enterprise, 802.1x, ou ele utiliza ou não tem isolamento nenhum, né? Procedimentos com runbooks, por exemplo, né? Como que eu faço cada item? Então, conseguir ter o passo a passo para uma operação, para uma mudança, né? Para uma resposta a incidente. A gente tem guias práticos, né? De boas práticas do dia a dia, dicas operacionais, lista de verificação, né? E principalmente registros ali, provas de tudo isso. Política de uso de rede, né? Uma política clara e objetiva. Então, a rede corporativa, ela não é um Wi-Fi com senha, né? Ela é um conjunto de regras de acesso. Vai ser um conjunto de regras, de comportamento, de responsabilidades, né? Então, aqui a gente precisa ter escopo definido, quem pode acessar o que e por onde vai acessar, como que a pessoa se conecta, o que é permitido, o que é proibido, né? Em relação à rede de visitante, rede de IoT, a terceiros, a logs e privacidades, ou seja, tudo isso precisa estar presente na nossa política de uso de rede também.
Falamos também de BioD, né, algo inevitável hoje, né, então a gente conseguir ter uma política de adesão de tudo isso, né, algo assinado, né, um uso aceitável, como que é tratada a questão da privacidade do usuário perante tudo isso, né, a gente precisa olhar também para MDM com criptografia, biometria, tela de bloqueio, versão mínima de sistema operacional, né, são pontos que são importantes de a gente estar visualizando ali. Se o dispositivo tem, por exemplo, um jailbreak feito, né, e aí, obviamente, a gente tratar com acessos condicionais, né, só acessa a rede específica e aí conforme a permissão de cada um dos usuários. A gente pode falar aqui também sobre RBAC, né? Então, praticamente aquela questão do papel, privilégio, rede, né? Ou seja, não faz sentido todo mundo ter o mesmo acesso, a gente vai ter que trabalhar sempre com aquela regra do princípio do menor privilégio, né? Então, para isso, a gente vai ter que ter, obviamente, né, um catálogo de papéis, quais são as funções, as aplicações, os segmentos de rede necessário para isso. A gente vai ter que olhar para mapeamentos técnicos, né, com grupos ali de ADs, de autenticação, né, segregação de função, toda a questão de revisão periódica de acesso. Então, são pontos que entram, né, quando a gente olha para tudo isso. E evidência e revisão contínua, né, ou seja, que é a gente falar realmente da governança, né? Uma política que não respira vira peça de museu, praticamente, né? Então, aqui a gente fala sobre cadência, né? Qual que vai ser a nossa revisão, se vai ser semestral, anual, a cada mudança, né? Surgiu uma nova filial, uma nova tecnologia, vou mudar minha documentação, como que vai ser o controle de tudo isso, né? Matriz RACI, né? Então, quem que redige, quem que aprova, quem que controla, quem que implementa cada item, a gente trabalhar com a tabela de responsabilidades, né? E, claro, a gente ter também, então, nessas evidências métricas, né? Com porcentagem de colaboradores que utilizam, por exemplo, o dispositivo próprio, porcentagem de papéis que foram revisados no trimestre, né? De itens achados na auditoria. Então, são pontos bem importantes também de a gente estar visualizando. Beleza? O tempo está chegando ao fim, mas a gente está quase no final do conteúdo aqui também, gente. Resposta a incidentes, né? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre hardening, sobre políticas, monitoramento, e por mais que a gente tenha tudo isso configurado, incidentes podem acontecer, né? Vão acontecer. Então, o nível de maturidade aqui é a gente pensar que não é nunca cair em algum tipo de incidente, né? É a gente ter menos incidentes possíveis, a gente conseguir detectar um incidente de forma antecipada, a gente conseguir conter ele rápido e, obviamente, recuperar ele com segurança e aprender em relação a tudo isso, né? Então, aqui é praticamente aquele processo de detectar, isolar, mitigar, recuperar e aprender, né? E aí, para cada um deles, obviamente, a gente pode entrar muito no assunto, né? E falar sobre bastante coisa, mas depois a gente pode puxar, inclusive, um outro momento para a gente explorar um pouquinho mais sobre isso. E aí, depois disso, a gente tem, obviamente, né? Temos que falar sobre continuidade e resiliência, né? Ou seja, se a rede para, o nosso negócio também para, né? Simples assim. E quando o negócio para, obviamente, o relógio ele começa a queimar dinheiro, né? Então, por isso que a gente tem que falar sobre continuidade, sobre resiliência, né? E aqui, justamente, toda aquela questão de requisito de arquitetura, de algum tipo de software, por exemplo, né? Com disciplina operacional, testes humanos, etc. E aqui a gente tem um ponto que na ISO 5, no controle 530, a gente fala sobre a prontidão, né, de TIC para a continuidade. E a norma, ela praticamente quer ver a capacidade de resistir, de recuperar e de manter as nossas operações, né, e principalmente a gente ter prova disso. Então aqui a gente está falando principalmente do fator da resiliência, né. Então aqui a gente vai ter pontos como plano de continuidade de negócios, né, de disaster recovery, como que o nosso negócio ele continua mesmo com falhas, né? Como que a gente vai voltar à normalidade? Qual que é o nosso tempo que nossa rede, nosso sistema pode ficar fora do ar? Quanto de informações eu posso perder nesse meio tempo, né? Então, tudo isso são métricas que a gente acaba validando também. A gente pode falar aqui sobre desenho de resiliência, né? Não é digamos assim, um link a mais, né? É realmente um padrão ali que a gente precisa manter. Então, quando a gente fala de link de provedor, eu preciso ter dupla conexão com provedor distinto, saída física diferente, né? Rotas por ruas diferentes, né? Se possível ali SD-WANs para fazer toda a questão de controle de perda, latência, né, Gitter, e principalmente a gente conseguir ter aquele brownout detection, né, quando um link não cai, mas ele está degradado, a gente conseguir
ter esse tipo de análise também, né? Roteamento resiliente, né? A gente conseguir ter camadas ali de redundância de uma forma automatizada. A gente precisa pensar em teste de failback, né? Então, ter tanto no papel, mas a gente ter também um ensaio de tudo isso, né? A gente saber como agir no momento, fazer todos os testes periódicos de failover, failback, né? Um corte de link, um tráfego que migrou, né? Se teve perda de sessão, se caiu uma conexão, tudo isso a gente precisa ter. E a gente consegue depois fazer alguns tabletops, né? Alguns simulados ali para validar todas as questões de decisão, de comunicação e da documentação como um todo. Exercício de crise e simulação, né? Aqui a gente falou um pouquinho antes da RACE, né? Mas ter isso de forma clara, né? Então, quem que decide, quem que executa, quem comunica, quem que avalia, né? Ter tudo isso bem definido. E pensar também, né? Obviamente, terceiros, fornecedores, toda a nossa cadeia de continuidade, né? Quando tiver algum tipo de problema, qual que é o nosso tempo de reparo, quais são os nossos canais de emergência, procedimentos de escalonamento, né? E o que a gente tem de cláusula dentro de contrato, qual que é o nosso plano B. Então, tudo isso são pontos que a gente acaba tratando para depois, obviamente, a gente conseguir ter KPIs, né? Que vão nos mostrar ali qual que é o nosso tempo de tudo isso, qual que é a nossa SLA de disponibilidade, né? Qual que é o nosso tempo de restabelecimento de alguma operação. E a gente conseguir deixar tudo alinhado praticamente no nosso negócio. Então, pessoal, para a gente fazer um review aqui, chegando no final, né? Se a gente pudesse juntar tudo isso praticamente em uma frase, seria praticamente que, eu acho que blindar conectividade é proteger o nosso negócio, né? A rede, ela acaba não sendo apenas um detalhe técnico, né? Ela acaba sendo toda a nossa infraestrutura aí de confiança. E hoje tem que trazer para vocês um pouco de por que as redes acabam ganhando esse protagonismo, né? Em 2025, tanto toda a questão de trabalho híbrido, IoT, IoT, multinuvem, né? Como que isso amplia a nossa superfície de ataque e, principalmente, né? Talvez olhar alguns riscos invisíveis ali, como talvez um tráfego sem criptografia, uma rede mal configurada, uma falta de segmentação, né? Ativos desatualizados, o próprio Shadow IT, e tentar olhar, linkar, né, com a linguagem ali da ISO 27001 também, né? Quando a gente olha para 27001, não é simplesmente uma questão de burocracia, né? Ela acaba sendo praticamente uma bússola ali que a gente acaba utilizando, que vai manter a nossa rede segura, auditável, resiliente, né? Mas a certificação, ela não é, digamos assim, aquela linha de chegada. Ela vai ser praticamente o nosso marco zero ali, quando a gente vê que o processo evoluiu, né? Que a gente precisa estar tendo uma maturidade maior em relação a toda a nossa rede, as nossas aplicações aí também. Então, para a gente chegar no fim, queria deixar duas perguntas aqui para vocês levarem à frente também, né? Se a sua rede fosse testada hoje, se vocês fossem testar algo na rede hoje, ela iria resistir a um ataque real? Vocês acreditam que sim? E, além disso, né, se ela resiste tanto a um ataque real, quanto também se ela resiste a uma auditoria formal, tá? Se a resposta for um não sei, um talvez, tá tudo bem também, né? Mas hoje o objetivo aqui era a gente conseguir trazer um mapa para ajudar vocês a transformar, então, esse talvez num sim, né, com diversas evidências aí também para utilizar, tá? E como a gente fala de mapa também, a gente tem tem um plano de certa forma rápida aqui que a gente consegue colocar na agenda de cada um de vocês e a gente pode liberar, posso enviar para vocês depois ali dentro da comunidade, mas para fazer isso, eu queria a colaboração de vocês também para que vocês comentem, né, compartilhem um pouco desse momento aqui dos Guardiões de hoje no LinkedIn, marquem eu, marquem Introduce, usem a hashtag Guardiões Digitais, e aí vocês fazendo isso, a gente coloca na nossa comunidade ali uns 10 passos que são importantes de vocês validarem aí dentro da rede nos dias de hoje. Fechado? Passamos um pouquinho do tempo aqui hoje, Guardiões, mas fica novamente o convite, né, para aqueles que talvez entraram com a gente e ainda não fazem parte da comunidade, acessarem guardiõesdigitais.com.br e entrarem com a gente, então, nesse movimento, nesse networking, né, e estar atualizado ali com todos os movimentos de segurança da informação também no mercado. E reforço também novamente, né, que a maior edição do Encontro dos Guardiões Digitais de forma presencial, né, está chegando, né? Então, no dia 25 de setembro, Porto Alegre vai receber a 4ª edição do nosso encontro. Já se tornou aí referência nacional em cibersegurança, né? E vai ser um dia ali com bastante imersão, palestras, experiências de gamificação, né? O pessoal gostou bastante do nosso último encontro da gamificação realizada e bastante networking aí para vocês se atualizarem, conhecerem bastante gente e estarem cada vez mais de frente também com toda essa linha de segurança digital no Brasil. Fechado?
Se alguém tiver dúvidas, quiser mandar para a gente aqui no chat, quiser abrir o microfone, se não der tempo de enviar aqui também, quiserem continuar ali pela nossa comunidade, a gente fica aberto também neste momento com todos. Fechado? Beleza, gente. Então, Guardiões, obrigado novamente pela presença de hoje. Espero que tenha sido de grande valia essas informações ser passadas. E lembrando que toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, a gente tem nosso encontro marcado aqui no Guardiões Talks com todos vocês. Então, aproveitem já para convidar seus pares, seus colegas, né, para estarem com a gente aqui nesse momento. E nos vemos na próxima quinta-feira. Renato, obrigado a todos e até o nosso próximo Guardiões Digitais Talks.